Estamos aqui com mais um UOL Podcast. O programa de hoje promete. Eu aqui, Rafael Lima, psicólogo, mais uma vez com o nosso nobre, bonito e brilhante colega João Báfica. Olá pessoal, estamos aqui de novo, meus queridos e minhas queridas, para a nossa primeira entrevista, não é, Rafa? Uma entrevista maravilhosa, eu espero que vocês gostem também. A palestrante motivacional Ana Rita vai falar de temas que vão surpreender. Seja bem-vinda, Ana Rita. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui do lado de pessoas assim tão maravilhosas que eu acabei de conhecer, mas já chonei, né? O coração já gostou de vocês. Eu sei que vai ser assim um momento de muita alegria, né? Eu quero trazer a experiência da minha vida de superação e eu tenho certeza que você que está aí pensando em desistir da vida, está pensando que acabou, de repente você teve uma perda, né? Ninguém gosta de perder, mas aconteceu, vai fazer o quê? Vai se matar? Não faça isso não. Deixe a morte chegar no dia que ela foi preparada para chegar, mas não se antecipe. Então eu tenho certeza que a minha história vai ajudar a sua história, se você se permitir. Ah, que maravilha. Nós vamos falar sobre milagre, nós vamos falar sobre superação, a gente vai falar sobre resiliência, a gente vai ensinar as pessoas a como desenvolverem resiliência e dentre os outros pontos que nós vamos tratar. E se você não acredita em milagre, prepare-se, você está para ver um milagre ao vivo. E você, João, acredita em milagre? Com certeza, com certeza. Desde do início, né, quando a gente começou o contato com a professora, com a palestrante, né, motivacional também, eu fiquei muito empolgado. O Rafa falou sobre ela, sobre a história dela, me senti com muita vontade de chamá-la aqui, porque tenho certeza que a história dela vai ajudar bastante na vida de muitas pessoas. Nesse momento que a humanidade convive com guerra, a humanidade convive com pandemia, muitas pessoas perdendo entes queridos. Então a história dela vai com certeza inspirar vocês a passarem por esses momentos difíceis, não só agora, mas sempre. Então vejam, revejam esse vídeo que eu tenho certeza que será muito produtivo para a vida de vocês. Então, Ana, fique à vontade, estamos ansiosos para ouvi-la. Então, eu agradeço muito a Deus pelo contexto familiar, pela qual Ele me inseriu. Eu tive um pai maravilhoso. Hoje ele já está ausente, né? Eu acredito que está na eternidade, já vai fazer 4 anos. Foi um paizão e eu, assim, agradeço a Deus, né? Por tudo que ele fez, porque ele plantou muita força na minha vida antes, né? De acontecer o que me aconteceu. Então, a educação dele era pautada em nos preparar para o dia mau. Ele era um patrocinador de alegria. Meu pai era aquele pai que todos os dias era festa, a presença dele era esperada assim com muita expectativa, né? Eu venho de uma família grande, somamos 12 irmãos. Nossa, né? Que bacana. E eu tenho 5 irmãos que são paternos. E meu pai, ele nos deu de presente a comunhão. Lá em casa era proibido a gente ficar de mal, né? A gente brigar. Então era engraçado que quando a gente tinha que sair nos tapas, um ficava, né, olhando ali para ver se ele vinha e a gente se estapeava, mas ele foi aquele pai que nos ajudou, né, a nos amar como irmãos. E eu digo que para mim foi a maior riqueza na minha vida ter vivido dentro desse contexto. Como foi importante os meus primeiros passos ali dentro, né, fazer parte daquela família. Então nós não tínhamos dinheiro, mas éramos muito ricos. Só um ponto que eu queria trazer aqui, até curiosidade, a gente vai conhecendo a história dela aqui juntamente também. E assim, você falou que a situação financeira não era fácil naquele momento, mas que seu pai sempre foi uma pessoa dinâmica, alegre. Sim. Talvez muito do que a gente vai ouvir da sua história também tenha se inspirado no modelo dele, você não acredita? A maneira que ele levou essa leveza às situações, como era o comportamento dele frente a essas dificuldades que você trouxe pra gente. Porque você trouxe o lado bom, que era a comunhão, mas disse que apesar de não ter tido muitos recursos, como era essa convivência dele com essa dificuldade? Meu pai era aquele homem que ele acreditava que o outro dia seria melhor do que aquele dia ruim. Então ele sempre fazia com que a gente olhasse a vida com esperança. Ele sempre plantou essa questão de esperança. Por exemplo, aquele dia a alimentação ela foi reduzida, mas ele falava pra gente, ó, amanhã vai ter uma feijoada. Hoje a gente se resumiu aqui na farofa de ovos, mas amanhã vai ter feijoada. Eu me lembro que a nossa primeira casa era de tábua, né, num lugar assim bem subhumano, né? E
não tinha ainda aquele banheiro digno, mas era tudo muito higiênico. Meu pai era aquele homem muito preocupado com o nosso bem-estar. E ele saía sempre assim, dizendo para a gente que ele precisava buscar essa vida que não iria terminar só ali. Olha, hoje a gente está assim, mas não iria terminar assim. Então, a gente ficava sabendo que meu pai passou por muitas humilhações, né? Ele trabalhava, dirigiu uma caçamba para uma construtora, e depois os nossos irmãos, quando começou a trabalhar com ele, falava que o patrão humilhava, e ele se refazia porque ele pensava na gente, né? Então, ele conseguiu, com aquele pouco, transformar as nossas vidas, e acontecia a oportunidade, ele abraçava aquela oportunidade, comprou um terreno muito bom, num bairro de Pernambués, e ali ele começou a construir um prédio, né? Eu acho que foi um dos primeiros a construir um prédio com uma estrutura boa. A gente começou a ter aquela vida digna, numa condição de pessoas simples. Ele começou a trazer essa dignidade para nossas vidas, mas a gente sabia que não era nada fácil. Então, ele foi vencendo e foi trazendo isso para a gente. Ele partilhava muito do que acontecia. Ele nunca deixou a gente ficar de bobeira, pensar que a vida é fácil. Ele nunca apresentou essa vida fácil para a gente. Mas ele tinha uma didática que fazia a gente olhar para a vida e dizer: poxa, ela não é fácil, mas ela é possível de se vencer. Tem um ponto que você trouxe aí que está me fazendo refletir muito, e é um alerta, inclusive, que eu deixo para os pais. Pais, se vocês querem de fato que seus filhos cresçam com os pés no chão, coloquem a responsabilidade sobre os ombros deles. Conversem com eles a realidade. A maioria das crianças hoje não sabem elaborar a negação, a frustração. Sim. Né? A gente aprende muito na psicologia, o desejo se dá pela falta, na verdade. A gente já conversou isso muito nos bate-papos aqui. Mas essa falta, ela é estruturante. Porque se não faltasse algo, a gente não desejava algo também. Né? Você vai ver até que na história da criação do mundo, quando diz assim: de todas as árvores pode ter menos daquela. Qual é a que ele vai querer? Aquela que ele não tem. Pois. Então, a falta, ela tem duas opções frente a ela, né? Ou a gente paralisar, a gente entrar num estado de angústia e frustração, ou a gente evoluir e a gente gerar desejo, impulsionar, sublimar, que são assuntos que nós vamos trazer. Então, muitos pais erram hoje em dia na criação dos filhos, porque vem com aquela frase: eu quero dar aquilo que eu não tive. E não permite a criança elaborar faltas, não permite a criança elaborar o não, e o não é altamente pedagógico para o desenvolvimento de algo que a gente vai trabalhar muito aqui, que se chama resiliência. Se você quer ter um filho forte, um filho que não venha se desestruturar quando vier os problemas e os intempéries da vida, você precisa ajudar ele a elaborar os sentimentos negativos, precisa ajudar ele a elaborar as diversidades das situações, você precisa conversar com ele olhando nos olhos, e muitas vezes até ficando da mesma altura para conversar e ajudar ele a conseguir elaborar aquela frustração. Pais, o não é pedagógico. Às vezes, o muito amar está muitas vezes destruindo uma geração de adultos. Lembre, a criança é um molde. Se você almeja um adulto no futuro, cuidado com o que você está investindo no seu filho hoje. Transmita bons valores, porque nem sempre vamos estar aqui. Nós preparamos as pessoas para a vida, e não se trata de quantas vezes a vida vai nos bater, mas se trata da nossa capacidade de conseguir levantar. Eu achei brilhante isso que você tem trazido acerca do seu pai, me emociona de verdade, creio que meu colega João também, e é muito do que a gente acredita. Olhe como a estrutura familiar, e não só pai, você que muitas vezes é mãe solteira, né, que está cuidando de seu filho, a gente sabe que o nome do pai na psicologia é um nome simbólico. Né? Qualquer pessoa que esteja responsável por aquela criança, ajude ela a interpretar a realidade. Não facilite demais a vida nesse aspecto. Passe para ele: olha, hoje eu não tenho, amanhã eu posso ter. Deixe ela arcar com consequências das ações dela também, porque tudo isso é necessário para a formação do caráter e da resiliência do ser humano. E nesse sentido, Ana, eu gostei muito, assim, você teve um grande modelo na sua casa de uma pessoa resiliente, né, que passou por dificuldades e conseguiu, porque assim, a definição de resiliência a resiliência é basicamente a capacidade que a gente tem de enfrentar uma crise e crescer nela, né? Ou seja, vocês não tinham os recursos necessários e ele conseguia usar do bom humor, né? Conseguia se adaptar àquelas situações, né? E a partir daí ele conseguiu criar vocês com valores. Os valores são aquelas coisas que a gente leva para o resto da vida. Eles não variam tanto, né? Os valores continuam com a gente ali, aquelas coisas que a gente acredita, que a gente leva para o coração, né? Fazer o bem, enfrentar as situações,
situações, não fugir delas. Isso é uma coisa passada pelos pais, né? Então, isso que a Rafa falou foi fundamental. Os pais precisam nos ensinar a enfrentar situações. Os pais superprotetores, aqueles que privam as crianças de viverem situações que elas precisam viver para o desenvolvimento delas, são aqueles pais que, na verdade, não estão amando a criança da melhor forma, digamos assim, né? Imagina você tirar da criança a oportunidade dela se desenvolver. Tem pais que têm medo que a criança se machuque, por exemplo, ou tem algum receio que a criança tenha muitas atividades em casa e aí não passa nada para a criança fazer, tira as responsabilidades da criança. O que acontece ao longo do desenvolvimento dessa criança? Ela não desenvolve autonomia. E a autonomia está ligada a uma coisa chamada autoestima. Né? Não sei se você já percebeu isso, mas quando a gente consegue fazer algo na nossa vida com as nossas próprias mãos, né, a gente olha para aquilo e fala, eu consegui realizar isso, porque eu sou capaz, a sensação de capacidade e de utilidade, porque eu sei lidar com os meus problemas. Né? Se eu não tenho isso na minha família, se a autonomia não é estimulada ao longo da minha história de vida, o que acontece é que eu não vou entrar em contato com esse sentimento. E por que muitos jovens hoje têm esse sentimento, né, Rafa, de eu não sou capaz, eu sou inútil, eu não sirvo para nada? Porque eles não acabam não entrando tanto em contato com os desafios da vida, né? Se eu tenho tudo, para que eu vou lutar para conquistar as coisas? Não há falta. Se não há falta, não há busca. Tem pontos que eu pego na terapia, eu imagino que você também. Eu cansei de atender jovens e canso de atender jovens, mas que trazem para mim essa indagação de assim, eu não sei o que eu quero na vida. Não houve falta. Os pais não deixavam pegar nenhum ônibus. Os pais não deixavam passar por problema algum, porque qualquer falta possível preenchia. Então todo mundo fazia uma faculdade e ele diz assim pra mim, eu não sei o que eu quero fazer. Eu não me imagino fazendo nada. Porque se não houve falta, não houve desejo. Não houve uma necessidade de se elaborar como ser. Não houve uma autonomia, a formação também de uma autoimagem constituída. E essa crise tem existido cada vez mais. Às vezes eu atendo jovens que fizeram diversos cursos e não concluem nenhum, porque não consegue se enxergar em nada, porque ele nunca foi colocado numa diversidade e numa falta. Você entende? O problema não é ter uma condição financeira boa. É claro que os pais trabalham para tentar dar a melhor condição para os filhos, mas o problema é conseguir camuflar uma realidade e esquecendo que o excesso de amor não é pedagógico. É necessário também a criança arcar com as consequências, ela ter responsabilidades e saber elaborar o não. E a gente está numa era, muitas vezes, João, que tem até o Renato Mezan, que é um psiquiatra, ele fala assim sobre a síndrome do reizinho, né? Que aquela criança é o reizinho do lar. A criança quer, ela começa a chorar no shopping, eu quero a boneca. E o pai dá a boneca para ela calar a boca e vai dar. E não sabe que está reforçando uma conduta disfuncional. Está formando ali a longo prazo um adulto que quando não recebe o que quer fica agressivo, faz birra ou cruza os braços e paralisa. E a vida não é dessa forma. Eu costumo dizer uma frase que não é minha, que diz assim, a árvore só cai para o lado que se inclina. Cuidado para onde suas inclinações estão te levando, porque é para ali que vai ser o tombo. E o interessante disso tudo é que tanto meu pai como a minha mãe vieram de situações assim de muita falta e muita dor. Meu pai era um cara de um caráter tão admirável que ele nunca nos contou que os 2 filhos, né, da minha mãe, era somente da minha mãe. A gente nunca viu um tratamento desigual. Minha mãe veio de uma situação abusiva, ela foi abusada, né, e o seu abusador engravidou 3 vezes. Ela veio do sul da Bahia, muito pobre, não conheceu o pai, né, e aí minha avó, com muita pobreza, se aproveitou, um rapaz veio, né, ficou perto ali, uma casa com muitas mulheres, se aproveitou da minha mãe, né, dava recursos miseráveis para minha avó e aí abusava da minha mãe e da minha tia. Ambas têm filho desse mesmo cara, né? Então ela com 13 anos, ela perdeu um bebê desse homem e depois ela engravidou do meu irmão mais velho, que a gente só soube, ela só falou pra gente depois que meu pai morreu, porque ele disse que não tinha nenhum interesse de trazer essa história, né, a baila, para ele não tinha nenhuma importância, e a minha irmã. Então, 2 seres humanos totalmente feridos, né? Minha mãe, ela foi criada, ela disse que foi para lixão, pegava lixo e para se alimentar. Começou a trabalhar muito cedo, ela morava no Uruguai e ela ia para a Feira de São Joaquim, comprava carne,
levava para o Uruguai e depois saía do Uruguai com uma panela quente na cabeça até as Dorcas. E ela tinha tudo para ser uma mulher amargurada, para ser uma mulher desprezível, enfim, né? Mas eles preferiram mudar a história dele de vida. Minha mãe foi aquela mulher que ela treinava, ela tinha o papel de treinar as filhas a ser a boa dona de casa, né? Lá em casa acontecia um ritual, aos 7 anos de idade, inaugurava o tempo de cuidar da casa. Ela levava a gente para a cozinha e aí ensinava a cozinhar, ensinava como cuidar da casa. Eu assim agradeço muito a Deus, né, por essa preparação. E eles trouxeram também, né, como tradição familiar, a religião, né, onde era assim um pano de fundo das nossas vidas. Até os 15 anos eu estava desfrutando de muita alegria. Meu pai proporcionou para a gente, né? Ele comprou uma casa no litoral, próximo da praia, e a gente estava vivendo assim maravilhosamente bem e desfrutando da adolescência mesmo, né? Dentro da nossa casa. Então, meu pai, para, sabe, proporcionar para a gente algo novo, ele comprou essa casa e ele disse: olha, vocês vão para lá, vai passar as férias escolar, vocês podem desfrutar de tudo. Lá tinha dunas, tinha rio, né? Balada de dia, de noite, na praia, aquela coisa assim. Ele disse: pode desfrutar do que vocês quiserem. Só não namore com ninguém daqui dessa região, porque eu não estou perto, né? Estávamos toda na adolescência, eu e minhas 7 irmãs. Você já tinha uns 15, 16 anos. 15 anos. 14 anos, estava em véspera já de 15 anos. E eu estava vivendo ali um momento assim, sabe, de muito êxtase, muita alegria. E aí as coisas começaram a tomar forma. E minha mãe percebeu que as coisas estavam estranhas para mim. Eu narro no livro, antes do acidente, muitos laços de morte começaram a me cercar, né? Aonde eu ia, de repente, eu estava lá acuada pela morte. Minha mãe falou: olha, está acontecendo umas coisas absurdas. Ela está num passeio e daqui a pouco os carros estão buzinando na frente dela. Ela está na pista e não percebe. Muitas coisas. Enfim, minha mãe passou a ter um cuidado muito grande comigo. Ela começou a me podar, né? E o interessante é que 3 meses antes do acidente, aí uma mensageira veio falar, né, de Cristo para mim. E nós tínhamos muita aversão a tudo que se chamasse Bíblia. E ela veio e me falou que Deus tinha um plano na minha vida. E que Deus tinha um livramento para a minha vida, e que eu precisava entregar meu coração, que eu precisava abrir meu coração para Jesus e tal. Aí eu olhei para ela, desdenhosa, e eu disse: eu não preciso não. Moça, olha para mim, eu sou muito nova, eu tenho 15 anos. Imagine eu ter que abrir mão de tudo, e as minhas festas, e o carnaval, né? E imagina, olha, para o seu consolo, quando eu estiver bem velha, acabada aí eu vou para a sua igreja e eu creio que ali era uma grande oportunidade na minha vida, né? E aquela moça ficou muito preocupada comigo e foi embora. E começou a acontecer coisas na minha vida. Eu comecei a ter muitas visões, ter muitos sonhos. Desde criança eu tinha assim uns sonhos bem estranhos, sabe? Sim, com as caravelas, aquela coisa bem espiritual, aquele mundo espiritual que me fazia um cerco. E eu tinha em mente que alguma coisa iria acontecer. Volta e meia, eu tinha um sonho que eu era enterrada viva. E várias vezes, assim, na mesa, eu dizia assim para minha mãe: mãe, se acontecer algum dia de eu desmaiar, ou se acontecer algum acidente, e alguém disser assim para a senhora: enterre hoje. Não enterre hoje não, manhã. Não me enterre hoje não, a senhora espera passar 1 dia ou 2 dias. Com medo de estar viva e acordar. Porque eu sempre sonhava me enterrando viva. Também é interessante ratificar, nós temos uma tendência de se cobrar muito em relação ao passado, né? Só que assim, a maturidade e a experiência faz a gente ter reflexões que na época eram impossíveis de ter. A finitude, vai morrer com 15 anos, ou então você pode ter a chance de um livramento de uma morte que ainda não é concreta na sua cabeça, né? São dilemas que para uma pessoa de 15 anos não é fácil elaborar. Adolescente, a gente trabalha muito com a ideia que a gente chama de pensamento mágico,
você rico, você modelo, você empresário, vou inventar a cura do câncer, como se o mundo fosse um bando de babaca e a gente tivesse as soluções mágicas para tudo, né? E que a gente vai ser um sucesso, não sabe dizer como, mas é tudo muito mágico. Então, realmente, quando você fala assim, eu creio que talvez tenha sido uma oportunidade, um alerta, mas ao mesmo tempo eu trago a reflexão assim, você tinha 15 anos, é só essa dentro que eu queria trazer, mas eu queria saber se você vai entrar nesses 3 meses depois, você falou que algo aconteceria e eu tô querendo entender o que foi esse algo, deixou o gordinho aqui ansioso. E aí começou, né, um tempo de dor, porque eu estava, eu digo que foi meu último forró, né, que eu dancei com meus pés e minhas mãos. Eu estava numa festa, sábado com minhas irmãs, próximo da minha casa, e a gente estava assim aguardando uma banda, né, que estava muito famosa no tempo. E quando aquela banda chegou, que o pessoal foi apresentar, teve um curto-circuito. Aonde? No curto? Onde estava acontecendo a festa na rua, né? E aí o povo começou a correr. Foi assim, aquele desespero muito grande. E eu e minhas irmãs chegamos em casa. E meu pai percebeu, né, que a gente estava assim, aquele estado de choque. Falamos para ele, e aí ele disse assim, olha, se algum dia você estiver no lugar e ver alguma pessoa presa numa descarga elétrica, não se aproxime dessa pessoa. E caso você tenha a oportunidade de ajudar essa pessoa, você tem que pegar um objeto de madeira e tentar desgrudar essa pessoa. Só isso. E aí fomos deitar. E aí eu sei que aquela noite foi assim, diferenciada, né? E quando foi de manhã, como eu disse, que minha mãe, ela sempre, né, estava assim, preparando a gente para dona de casa, essas coisas todas. E o domingo tinha um cronograma preparado para mim. Eu iria fazer o almoço e em seguida lavar as fardas, né? Segunda-feira teria aula. E ela já levantava a gente 7 horas da manhã e para botar o café, tudo. Quando ela abriu a porta do quarto, ela me chamou e disse, olha, hoje você não vai se aproximar do fogão. Hoje eu não quero que você tenha contato com fogo. E não quero que você tenha contato com a lavanderia. Eu não quero que você pegue nem água nem fogo. Porque eu estou sentindo que alguma coisa vai acontecer. E aí a gente ficou em estado de alerta. Minha mãe disse que não era para fazer nada. Dentro de casa ficamos sentadas no 3º andar. E meu irmão estava num térreo, cortando vara de alumínio. Depois de cortar aquelas varas, ele colocava nas janelas e aí minha mãe ia e colocava as cortinas. E eu fiquei com minhas irmãs, a gente conversando. Meu irmão vai e me chama para eu pegar uma das varas que estava no 3º andar. Eu muito empolgada com a conversa, eu pensei, eu vou passar pela janela porque vai ser mais fácil. Eu deveria descer aqueles 3 lances, né, de escada. Mas foi ele que pediu para você ir por ali ou você que decidiu fazer esse atalho? Eu que decidi fazer o atalho porque seria mais fácil do meu ponto de vista. Estava uma conversa empolgante com minhas irmãs, né? E aí eu me afastei delas, tirei a sandália e subi nas outras barras que estavam encostadas na janela. E na minha mente tinha o seguinte, eu vou colocar a ponta do alumínio, eu vou falar para ele e aí eu vou na outra ponta, vou empurrar. Então, ele vai ter que sair da frente para não cair em cima dele. E aí, quando eu segurava aquele alumínio, que eu chamei meu irmão, aí a última coisa que eu ouvi foi ele me gritando, sua louca, por aí não. E aí eu recebi, né, a descarga de 13.800 volts. Pegou num poste? Pegou num fio. Não necessariamente. Minhas irmãs contam que ficou mais ou menos uns 50 centímetros de distância. E mesmo assim conduziu? Mesmo assim. Caramba, João. Nossa. 13.800 volts. Eu nem sei o que é isso. Esse fio que passa aí, né? Nos postes. Esses que passam na fiação da rua, né? Mas eu sei, você disse que não lembra de nada, mas assim, seu corpo foi arremessado, ficou parado. Porque assim, eu já ouvi falar de pessoas que levaram choques fortes, mas um choque nessa dimensão não conheço. Eu só senti uma estremecida, porque a descarga ela entra com a pressão de segundos. Minhas irmãs contam que meu corpo ele ia caindo lentamente, né? E na medida que eu ia, a minha mão ia soltando da vara de alumínio e ia caindo
parecendo que alguém estava me segurando por trás, mas era a própria descarga ainda detendo. Ah, entendi. E aí, Como de se estivesse repente, segurando o seu corpo, isso, né? e eu ia caindo para trás lentamente. Caramba. Naquela hora eu não tive dor física, mas naquele momento eu tive uma experiência que marcou toda a história da minha vida. Eu senti o meu corpo, que era o fator alma, né? Sim, sim. E de repente eu estava, eu tomei a descarga ali na laje e não estava mais na laje, de repente eu já estava em outro lugar, né? E eu comecei a chamar minhas irmãs e elas contam do que elas viram ali, meu corpo caindo, eu bati com muita força, minha cabeça, meu ombro direito, né? Foi escorregando num poste, então foi fazendo uma cavidade profunda, porque a temperatura estava muito alta. As palmas das minhas mãos ficaram grudadas no trilho de alumínio. Sim. O solado dos meus pés ficaram lá grudados no trilho, que eu fiquei no chão, né? Grudado, eu como se tivesse derretido, colado sim, mesmo? Descolou mesmo. Sim. E eu já caí ali sem vida. Fisicamente sem vida. Mas eu já estava vivendo uma outra dimensão. E minhas irmãs contam que quando meu pai chegou, todo mundo gritando, né? Ele estava deitado. Quando meu pai chegou para me dar os primeiros socorros, que ele tocou no meu corpo, as mãos dele ficou queimada. E minhas irmãs, diz que minha mãe veio com meu irmão e começou a massagear os meus pulsos. E minha mãe disse que quando ela levemente passava assim a mão no meu pulso, a pele, né, esfarelava na mão dela. Nossa. E a palma da minha mão, como eu falei, ficou no trilho. E meu pai com a mão queimada e o desespero. E ele tentou abrir a minha boca, né? E quando ele foi desgrudar os meus dentes, ele teve uma queimadura profunda nos dentes, nos dedos. Imagina a temperatura corporal dela. Imagina. E fumaçava os meus ouvidos, boca, sabe? Sim, sim. E quando de repente entrou uma moça, né, da área da saúde, e aí ela disse, tem jeito não. Pode chamar o IML para vir buscar o corpo, mas ela já está morta. Agora você falou que, assim, eu fui para uma outra dimensão, né? Eu já estava em outro lugar depois daquele momento. Você lembra dessa experiência? Você lembra onde você estava? Tenebroso. Pode falar. E foi um dos pontos que eu considerei o físico fator pequeno. Porque de onde eu saí, eu falo, meu Deus, quem me tiraria de lá? Dentro daquilo que eu acreditava, do que pregavam para mim, pós-morte, foi totalmente diferente do que eu vivenciei. Sabe? É indescritível. E como era lá? Você via seu próprio corpo? Eu entendo que era sua alma, mas você se via como você era? Não me via o total, mas eu tinha consciência. Sim. Sabe? Eu fiquei ali, medo, muito medo, angústia, sabe? Uma coisa assim, solidão profunda, uma escuridão que era palpável, sabe? Era como se eu estivesse caindo num abismo sem fim, uma coisa assim horrível, aquele pavor, como se eu estivesse indo para uma sala de espera. Foi um misto assim, sabe? Uma situação, uma sensação, meu Deus, monstro, sabe? E quando te falaram o tempo que você, porque eu não sei ainda não chegou nessa parte, ficou desacordada para essa experiência, a experiência teve uma sensação que o tempo era o mesmo ou que o tempo era menor ou maior do que você viveu? Eu acho que parecia maior lá, sabe? Sim. E quando eu me perguntei, eu comecei a chamar o nome das minhas irmãs, né? E uma voz falou assim para mim, eu perguntei, onde é que eu estou? Onde é que eu estou, assim, com muito medo? Eu sabia que tinha gente ali, mas eu não conseguia ver. E houve uma resposta. Você está morta. Sabe? Caramba. Você está morta. Meu Deus. E naquele momento ali, minha mãe disse que quando aquela mulher falou isso, ela estava ajoelhada assim, né? Alisando meu pulso, meu irmão assim do lado, ela disse chorando muito, muito, porque minhas irmãs chorando. E quando aquela mulher deu a notícia, meu pai levantou de perto do meu corpo e esmurrou a parede, sabe aquela reação terrível?
E cada irmão meu teve uma reação, um queria pular a janela e aquele povo começou a ter que lidar com aquela situação toda. Enfim, ela disse que levantou de perto do meu corpo assim, aí chegou na janela, olhou para os céus e falou: "Oh Deus, tome minha filha agora nas suas mãos, receba minha filha agora", né? E eu creio que essa oração da minha mãe, ela fez todo um sentido, porque homem nenhum chegaria ali, né? E eu sei que a boa e poderosa mão de Deus me tirou dali. E eu acordei dias depois, né, no hospital. Eu estava assim, sem noção. E a única coisa que eu me lembrava era desse lugar. Minha irmã fala que eu ficava: "Me tire daqui desse lugar escuro, me tire desse lugar escuro". E elas acendiam a luz do isolamento. E tá claro, e eu: "Me tire dessa escuridão", né? E a voz que respondeu pra você que você estava morta não era uma voz conhecida. Não era. Aí você sentia que não era boa. Não era boa. Eu sentia ali que coisas terríveis iriam acontecer. É como se uma sala de espera, uma recepção, Sim, sim. ia inaugurar um tempo de... Meu Deus. Eu fiquei me perguntando aqui enquanto você contava, né? Vocês estavam num bom momento em família, né? Sim. E esse acontecimento interrompeu esse bom momento em família. Eu fico imaginando como foi para sua família também esse trauma, né? De acontecer assim do nada. Tava todo mundo bem e... em psicologia a gente fala que tem um processo chamado de negação, né? Em todo o processo de luto, a primeira reação que a gente tem é negar que o luto está acontecendo. Sim. O processo de negação, ele envolve raiva intensa, por exemplo, né? Por exemplo, seu pai socando a parede, é um processo de raiva, né? De não acreditar que aquilo aconteceu, né? Principalmente quando é uma notícia assim, muito traumática, muito repentina, né? O irmão querendo se jogar da janela sim, também, né? Sim, isso tudo faz parte desse Caramba. processo, assim. Mas interessante o papel da sua mãe, né? De cuidar de você nesse momento também, né? De lembrar de fazer a prece dela nesse momento. Depois que passou, né? Depois que você acordou, você ficou quantos dias inconsciente? Naquele momento ali que minha mãe terminou de fazer a oração, né? Ela viu que eu voltei a respirar. Meu pai pegou um cabo de vassoura, desgrudou os meus dentes. E meu irmão foi segurando na minha língua, porque segundo meu pai estava embolando, né? Aí mandou me levar para o hospital geral. E ele dizia o tempo todo para meus irmãos: "Não deixa ela dormir, vai batendo no rosto dela", né? Isso HGE. Então eu estava em Pernambués, eu estava indo para o HGE. E aconteceu N coisas até eu chegar lá. E para desespero dos meus irmãos, eu fiquei desacordada no meio do caminho. Quando eu fui atendida, o médico disse para os meus irmãos: "Não tem jeito não. O coração dela só está batendo por conta dos reflexos da descarga. Mas os braços não prestam mais, os órgãos internos dela estão todos queimados, a visão dela está comprometida. Não, daqui a alguns minutos ela vai vir a óbito". E no dia seguinte aconteceu uma greve estadual, né? Se você colocar aí, né? Em junho do ano de 90 houve uma greve, uma paralisação, né? Por parte dos médicos, cobrando melhoria salarial, né? E muitos pagaram, né? Houve retorno para eles, mas muitas pessoas pagaram com suas vidas. E eu fui uma dessas, né? E a minha situação já não estava boa. E aí se tornou um agravante ali, porque não tinha médico suficiente para me atender. Eu fiquei no isolamento. Minha visão ficou comprometida, eu não enxergava mais. Na quinta-feira, graças a Deus, eu voltei a enxergar. Me deparei com uma situação muito delicada. Como foi? Você acordou? Qual foi a primeira coisa que você começou a olhar? Eu olhei que eu estava tomando soro em um quarto escuro, e eu comecei a chamar o nome de uma entidade que minha mãe me ensinou, né? Que ela seria aquela que estaria com a gente na hora da dor. E uma pessoa que estava deitada havia sido vítima de uma explosão de botijão de gás. Ela estava com o cabelo, né? Com bob ainda e de lenço, muito queimado, até os lábios dela estavam queimados. Aí ela levantou, sentou na cama, e aí ela falou para mim: "Menina, você quer sair daqui com vida?" Eu falei: "Quero muito." Aí ela: "Para de chamar por isso, por favor."
A partir de hoje, se você quiser sair daqui com vida, chama por Deus, filha. Só Ele pode te tirar daqui. Só Ele. Falou só Ele 3 vezes. E eu fiquei aborrecida, porque ela desfez daquilo que eu acreditava. Sim. Aí eu, sabe de uma, vou dizer um desaforo para ela. Quando eu me virei, ela estava empacotada dentro de um saco preto. Não tinha entrado ninguém dentro do quarto. Caramba. Aí eu falei, ai meu Deus, eu falei com a morta. E aí eu fiquei em pânico, eu falei, meu Deus, eu vou correr daqui. E sem noção, fui tentar ficar em pé. Aí quando eu tentei me equilibrar, a minha perna direita do joelho para baixo estava muito queimada. E aí caiu o pedaço da minha perna. Caramba. Caiu assim, caiu. Caiu, fez pressão, né, sobre a gaze, ela estava enrolada até o joelho. E aí quando eu me apoiei, com certeza os ossos já estavam queimados, que minha queimadura foi dos ossos para a pele. Imagina o nível de queimadura, né? Pra cair assim, caramba. João, eu não consigo imaginar a reação de assim, como ela fala assim, caiu. Mas não é algo que é feito para cair, na cabeça da gente buga. Eu não saberia nem como reagir numa circunstância dessa. Sim, sim. Realmente, eu não consigo nem descrever, nem imaginar o que passou na sua cabeça nesse momento. Então, ela caiu para o lado assim, né, dentro de uma atadura. Eu caí também, desequilibrei. A enfermeira veio, pegou aquela perna ali, apodrecida, aqueles restos mortais caindo, né, por entre as gases, prendeu com atadura nova para meus pais que iam vir me visitar ali. A minha perna estava ali. Ela prendeu e me amarrou na cama. E Contenção mecânica, para você não sair. Abriu as janelas. Lembra que eu falei que estava em período de greve? Sim, sim. Ela abriu a janela e chamou a moça para vir higienizar o quarto. Nesse momento aí, as moscas varigeiras vieram atraídas pelo mau cheiro que estava ali. Sim, sim. E ficaram ali naqueles restos mortais ali e me tomaram. Entraram nos curativos dos braços, das pernas. E passou um tempo, a moça limpou e eu vi que algumas moscas que entraram não saíram. Comecei a Você sentir. conseguia falar nesse momento ou não? Falava, mas quem iria me ouvir? Não tinha ninguém. Não tinha ninguém ali Tinha pra te pouco ouvir. greve, lembra? Greve. Por causa da greve, sim, sim. É porque assim, a história é longa, então eu narro com muita precisão no livro, né? Quando minha mãe chegou para me visitar, eu falei, mãe, tem alguma coisa andando dentro da minha perna, porque tá assim, me incomodando. Mas você já tinha consciência que você estava sem a perna, que botaram ali só com a... Não, eu Não associou. não associei. E aí, quando minha mãe mexeu no curativo, saiu de dentro do curativo muitas miíases. Miasis é O morotó. a larvas, né? Sim, sim. E eu falei, mãe, a sensação que eu tô na perna, eu tô no braço. E o braço esquerdo, né? Eu conseguia movimentar esse no ombro, o braço não, mas o ombro aqui eu conseguia. Eu falei, meu pai, então levante aqui meu braço, porque eu acho que ele está entrando dentro do meu corpo. E quando meu pai levantou meu braço ficou solto na mão dele. Sim, sim. E ele ficou em estado de choque assim. Ele era bem grandão. E ele, deita para eu colar o braço. Ficou em choque. Deita. E aquele desespero, aí minha irmã pegou, né, e ele tentando grudar o meu braço. E minhas irmãs saíram apavoradas, foi na emergência e trouxe a base de violência. O médico que estava ali, ele disse que não ia me operar porque eu era um caso perdido, que tinha pessoas que tinham mais chance de vida e ele iria dar prioridade para aquelas pessoas. E meus irmãos fizeram um cerco ali dentro do hospital. Minha irmã nunca tinha contato, não sabia nem o que era fazer um curativo, teve que me colocar, me preparar, ir no IML, pegar a maca, certo? Lá no IML, não, na pedra, né? Que eles ficam ali com os mortos. Tirar a gente, vir com aquela maca, me colocar na maca, me levar para o centro cirúrgico. E o médico disse, fica aí que você vai ver que não vai ter jeito mais para ela. E mesmo com você com consciência gritando? sim.
E eu entrei e a sensação que eu tinha era que os bichos iam entrar no meu ouvido, iam entrar no meu nariz. Caramba. Porque eles tomaram uma proporção muito grande. Porque meu pai mexeu, né, no braço. Sim, Então sim. começaram a andar toda a minha perna e é uma humilhação muito grande isso. Tanto para mim como para minha família. É uma mistura de sentimento de nojo, né? De dor, de tudo. E minha mãe assim, sabe, aérea, e minha irmã mais velha tomando direção de tudo. E ela me disse assim, e soou para mim como se eu tivesse que arrancar um dente. Ela disse, ó, os médicos vão tirar seus braços, vão te amputar. Eles vão te amputar. Eu disse, tira tudo. Só não deixe tirar minha vida. Eu não tinha nem noção do que viria, né? Eu queria me livrar dali, porque o braço estava com problema, tudo com problema. Então, eu fui levada para o centro cirúrgico e eu não queria mais ver a minha perna, né? O médico, quando tirou essa daqui, quase, claro, não existia mais nada. E antes de ser anestesiada, ele disse que eu precisava ver a condição dos meus membros, porque eu ia dormir com e acordar sem, para que não houvesse nenhuma dúvida de que foi necessário tirar. E quando ele tirou a atadura das minhas mãos, falei, o que é isso? O que é que somos, né? Eu lembro que eu tinha um anel que meu namorado me deu de compromisso. E só tinha um anel. E um pedaço de osso ali sobre aquele anel. Sim. E minhas mãos, parte do que ficou, estava cortada assim no meio, né? Totalmente esqueletizada e os bichos comendo. Tudo muito branco. A minha perna, que era negra, estava branco. De tanto bicho. Eu estava já em putrefação, estando viva. E eu olhei e falei, o que é isso? E isso me deu um clique na minha vida, sabe? E eu trago isso para minha vida que... Para que tanta coisa, né? Tantas guerras, a gente faz guerra com tanta coisa, a gente odeia as pessoas por causa da cor da pele, né? A gente odeia as pessoas por causa de classe social, né? Diminui quem a gente quer, aumenta quem a gente quer, e não sabendo que a gente é uma porcaria de composição, né? Se a vida for tirada, se alguma coisa alterar, desculpa a expressão, a gente é uma merda, né? A gente pensa que só a fezes fede, e a gente se gaba de tanta coisa. Pensa ser tanta coisa. Aquilo que às vezes a gente adquire aqui faz a gente pensar que a gente é melhor do que o outro. Mas a gente esquece que a minha composição e a sua composição é a mesma. Podre. O bicho come. E quando eu vi aquilo tudo ali, meus dedos caindo, falei, meu Deus. E eu fui anestesiada assim. O processo de cirurgia foi muito doloroso. Minha irmã teve que assistir, tive 3 paradas respiratórias, mas eu digo que Deus me quis com vida, né? Para estar aqui hoje, talvez falando para você, talvez não falando para você que quer desistir da vida, né? Eu sei que problema cada um tem na sua proporção, mas não desista, tem que lutar mesmo, né? Qual for o nível de guerra que veio para a sua vida, lute com o que você tem. O que eu tinha no momento? Eu tinha minha família para lutar por mim, eu tinha... graça, né, para suportar as dores insuportáveis, né, e dali eu saí, já operada, a sensação de que o braço estava ali, eu não tinha noção de que tinha sido amputada, e o médico disse para os meus pais, novo tempo agora, olha, ela não vai suportar os curativos, porque a gente vai ter que lavar as áreas queimadas, e a gente vai ter que esfregar, e é muita água e muito sabão. Ela vai ter que ser colocada numa ducha muito fria para, né, destruir a temperatura que ainda está no corpo e Sim. Ela não vai suportar. E quando foi tirado os braços, os membros, né, que já estavam podres, ficou exposto tudo isso aqui. Eu tinha, não sei ali o que era, se era um tendão, não sei o que era. Eu sei que eu vi os meus ossos queimados. Aqui no meu ombro fez uma queimadura que consumiu minha axila. Eu digo que essa cavidade aqui parecia uma boca de jacaré aberta, literalmente. Sim, né? sim. Minha perna direita, o lugar que a perna caiu, tinha uma cavidade que cabia quase uma parte da mão. O couro do meu pé, eu tenho lá uma foto no meu Insta do meu pé, né? Eu coloquei uma pérola nele, porque hoje ele
é um príncipe, né? Mas não tinha o couro do pé. Agora me diga uma coisa. Você perdeu uma das pernas, aí hoje é uma prótese mecânica? Uma prótese, entendi. E eu fiquei no hospital 3 meses e ali eu experimentei muitos milagres, né? A medicina, humanamente, olhava e dizia, não tem jeito. Sim, sim. E aí entrou o fator Deus na minha vida. Entrou o poder de Deus na minha vida. Eu não posso falar aqui somente de uma força que veio de mim, porque eu não tinha condição de me trazer até aqui. Eu não tive condição de me conduzir até aqui. Alguém mais poderoso do que eu me comprou, né? E todas as vezes que eu ouvia o médico fazendo curativo, balançava a cabeça, me negando, aquilo que eu queria, eu dizia, meu Deus, eu não quero morrer. E eles chamaram os meus pais e disse, olha, a gente vai ter que amputar o outro pé. E a minha esperança era protetizar, né? Falei, e agora? E... outra perna que estava melhor. E um dia Deus, assim, levou uma mulher, né? E aquela mulher me desafiou em fé. Ela me perguntou se eu cria que Jesus tinha poder o suficiente para me curar. Já que eu estava cercada daquilo que eu acreditava, né? E amuletos e tudo aquilo, e não vinha, né? Pelo contrário, eu ouvia pessoas dizendo que eu estava ali para pagar, porque na outra vida e tal. Eu falava, não, eu não quero, sabe, nada disso teórico, eu preciso sair daqui. Sim, sim. E aquela mulher veio e me falou de Jesus, ela orou pela minha vida. E no dia seguinte, meu pé, que estava para ser amputado, totalmente, só tinha um esqueleto, né? E no outro dia a médica disse que estava nascendo uma fina camada de carne no meu pé. Eu estou falando que a médica disse porque eu me recusava a olhar, né, para o meu corpo. Eu mirava assim um ponto na parede, eu ficava olhando enquanto ela fazia, né, o curativo. E ali ela disse, se continuar assim, eu não vou precisar mais amputar o seu pé. E Deus, assim, começou a levantar pessoas, né, para orar pela minha vida, pessoas que jejuaram, pessoas que buscaram de Deus recursos espirituais para eu sair dali. E naquele momento, desculpa interromper, mas já interrompendo é porque eu fico muito curioso. Você já estava assumindo aquela convicção de que você acreditava ou ainda eram os outros que estavam exercendo a fé nessa nova conversão para você? Porque assim, tem um teólogo que diz assim, não adianta pedir para Deus mostrar o caminho se você não mover os pés. Né? Eu entendo que a espiritualidade, seja lá qual for o credo, tem uma questão muito subjetiva, intrapessoal, né? Você tem que fazer a sua parte. E por que eu creio nisso? Porque apesar da dimensão espiritual para muita gente não ser concreta, para mim em particular mas assim não possa ser mensurada, os impactos dela são concretos. Hoje a ciência tem diversas argumentações e diversos estudos que comprovam o impacto da fé na melhora do sistema imunológico, no tratamento de doenças, na perspectiva de vida do paciente. Tem um livro, inclusive, do Viktor Frankl, que ele escreve sobre o sentido da vida. Ele é um psiquiatra, inventor da logoterapia, que é uma técnica muito utilizada, inclusive, na psicologia positiva, e que ele escreveu um dos livros mais lindos, um best-seller, durante um campo de concentração nazista. Ele estava preso num campo de concentração nazista. E ele percebia que o credo e a maneira que a pessoa enxergava aquela realidade, ele conseguia definir quem ia resistir, sobreviver e quem não ia. Então, o credo ele é altamente estruturante. Eu participo de vários debates religiosos, mas eu nunca vou negar o maior impacto terapêutico da fé. Porque eu vi diversos relatos, não na intensidade como o seu, mas eu já vi, por exemplo, ex-traficantes, ex-assassinos entrar numa instituição religiosa e naquele segundo ele mudar a vida dele para sempre. Então o impacto social é muito grande e a nível de transformação de ser humano também. Então por isso que eu me pergunto, naquele momento, essa fé que era trazida a você tinha já algum sentido para você? Ou era algo como se fosse assim, é mais um santo para eu colecionar? Não tinha muito sentido. Tá? Mas eu me apeguei para benefício daquele momento ali. Era mais um recurso. Quando se falava a Bíblia, eu não tinha afinidade. Não tinha afinidade, eu não gostava, eu tinha aversão, né? E ela me apresentou esse recurso.
Então eu estava rendida, eu estava com muita dor para poder questionar. O problema era maior, né, do que eu criar uma mesa de debate ali e tal. E então ele prevaleceu, né? O que ela trouxe para mim prevaleceu, foi curador, foi aliviador. Eu recebi, mas eu não atribuí unicamente a ele, né? Tanto que eu saí dali e continuei na fé que antes eu proferia. Fui para Brasília, fiz tratamento de reabilitação. A médica disse que era um risco eu usar a perna mecânica, porque eu não tinha apoio nos braços, né? E num trânsito com pessoas, alguém me desse um tombo, eu ia cair, e nessa queda eu poderia ter lesões assim terríveis. Sim, sim. E eu voltei para Salvador e levei 7 anos, né? E eu digo que foram os 7 anos mais sombrios também assim da minha vida, né? Eu quero tentando imaginar como era para você sua autoimagem naquele momento, né? Você se observar. Antes de começar aqui, a gente estava brincando o quanto eu engordei nesse período, né? Às vezes eu olho e digo, caramba, eu olho no espelho e brinco, sai desse corpo que não te pertence. Mas eu imagino essa mudança, foi muito rápido. Eu atendo pacientes, por exemplo, que fizeram bariátrica, João, eles não se reconhecem. E eles sofrem a nível psíquico. E imagine que a bariátrica, o cara vai perdendo aquela massa corporal gradativo. Não foi uma coisa de eu dormir e acordei. Como foi se reconhecer, como foi encarar aquela realidade? Como foi encarar essa realidade, sua autoimagem, porque assim, houve um processo de luto, não é? Sim. O luto não é só perder pessoas, mas é também perder coisas que a gente gosta, né? Então, a perda de membros, né? Também é um processo de luto. Eu imagino que, assim, você deve ter sentido muito naquele momento, né? Como é que foi para você superar isso e como é que ficou, assim, a sua imagem no espelho? Você se olhar no espelho, você olhar para você, o seu dia a dia mesmo, de não ter a facilidade que tinha antes. Como é que foi esse processo de readaptação à vida? Tanta autonomia que você está trazendo, porque exatamente. Mudou sua autonomia. No hospital não pode entrar espelho. Então, sim. A gente não se olha no espelho. Para esse setor de queimaduras e tal? Sim. Sim, entendo. Não sei agora, né? Que foi há 31 anos atrás. Eu tinha aquele cerco. Foi estranho para mim, de repente, comida na boca, alguém, tudo precisar dos outros. Mas eu quero sair daqui. Fosse assim, tô aqui, mas sua cabeça meio que camuflasse e dissesse assim, quando eu sair daqui, voltou tudo normal. Sim, era isso que tinha em mente. Quando eu saí pela porta daquele hospital, numa cadeira de rodas, foi assim, avassalador. Sim. E o mais difícil disso tudo é que eu precisava ficar bem para todo mundo ficar bem. E eu percebia que eles fingiam o tempo todo, que estava todo mundo mal. Então, eles, em casa, eles se organizavam como se apresentar diante de mim. E, às vezes, eles até não conseguiam ficar, né, ali. Aí eu percebia que ia chorar e dizia que, peraí, deixa eu ir aqui no banheiro. Então, eu precisava ser forte, eu não podia manifestar o nível da dor que eu estava sentindo. Eu não podia chorar o meu morto, do nível que eu gostaria de chorar. Para eu ir para o quarto, eu precisava que meus irmãos me levassem. Eu era muito dinâmica, né? Eu era aquela que fazia tudo, que queria ajudar todo mundo, que dava banho na vovó, que dava banho na criança, que saía, que comprava roeira, né? De repente, para ir para o quarto. O baque é maior, né? Porque se você era uma pessoa muito proativa e fazia muitas coisas, aí precisou se privar de muitas coisas dessas, né? E me faz também pensar uma reflexão. A gente vai ligando, liga não, que às vezes eu viajo, puxando um ponto e outro. Mas assim, quanto ser humano muitas vezes é vazio, né? A gente perde uma autonomia, a gente percebe que o quanto a gente depende um do outro. Sim. A gente fica vendo agora certas reflexões como o Putin, né, invadindo a Ucrânia, né, a Rússia, perdão, invadindo a Ucrânia, né? O Elon Musk, por exemplo, pegando os bilhões dele, o dono da SpaceX, que é concorrente da NASA, não satisfeito com o que já tem, investindo em ônibus espaciais para outros bilionários verem o espaço de fora. E tem uma frase que eu até deixei aqui, do Cale Gilberman, que ele fala assim: as árvores são poemas que Deus criou da terra para o céu, mas o homem a destrói
para transformar em papel e escrever todo o seu vazio. Existem pessoas, e o momento que a gente tem vivido hoje na humanidade, que o dinheiro já não é suficiente. Você vê que ter uma nação já não é suficiente, eu preciso invadir outra, matar pessoas para expandir a minha infelicidade, o meu vazio. É a crise que a gente fala assim, o vazio de alma, é aquilo que a matéria não preenche. Você vê um cara que é um dos maiores bilionários do mundo, não importa, para ele a questão é o espaço, porque quando ele projeta o vazio dele incessante no infinito do espaço, quem vai combater? Ele sempre vai ter uma meta, posso conquistar mais, ao final, o espaço é tão infinito quanto o meu vazio. E eu me arrepio quando eu trago isso, porque ao mesmo tempo me faz ter essa reflexão, né? O quanto o credo ele é estruturante, o quanto a alma é real dentro do ser humano, o quanto existem coisas que a matéria não vai conseguir preencher a nível do ser humano. E eu lembro muito da tríade agostiniana, corpo, alma e espírito, não é verdade? Se você tem um sofrimento de alma, se existe algo que te consome, por exemplo, luto, você passou por um luto. Luto é alma, luto é terapia, luto é religião. Luto é uma expressão que se manifesta através de lágrima. A lágrima é dor derretida, né? Como fala Viviane Mosé, lágrima endurecida é câncer. A alma, se não trabalhada, ela pode gerar doenças psicossomáticas e manifestar no físico. Dor é eminentemente fisiológico. Sofrimento é a alma. Dor de cabeça, você toma um remédio, passa. Sofrimento é a alma, ansiedade. Ansiedade do que você estava passando. O medo, a tristeza, a depressão, a angústia. E o sofrimento é tão grande quanto qualquer dor existente. Então, conseguir enxergar o ser humano na sua completude é essencial. É por isso que eu e João, a gente tem uma visão, a gente gosta de conversar muito isso, muito integrativa. A gente entende a importância do credo daquele indivíduo. A gente entende a importância do posicionamento subjetivo daquele indivíduo. As pessoas não são iguais. E a depender de como ela interpreta a realidade, a dor que ela traz sobre a alma e como consequência nas manifestações dos sintomas psicológicos e às vezes físicos também, vão ser completamente diferentes. E essa reflexão que você traz pra mim de que eu tinha uma autonomia e de repente eu tô vendo as pessoas me levando, de repente eu acordo, não tinha espelho no hospital e eu começo a ver. E caramba, é só a gente pensar, não foi uma sucessão de fatos, porque não foram as grandes tragédias que tinham afetado ela de tal forma. Foi um segundo com a viga. Sim. Nós não somos nada. É um segundo com uma viga. Então assim, como é difícil você ter elaborado esse momento. E eu tento entender e ao mesmo tempo experiências como a sua me faz perceber o quão fútil é a humanidade. A gente passa por uma Covid que a gente pensa, não, a dor vai nos aproximar. Mas no final... Agora a humanidade vai mudar. Vai mudar assim, e você percebe que é mentira. Existem pessoas que se não conseguirem atribuir um sentido maior, uma reatribuição de significado, como a gente citou o Viktor Frankl, como você está trazendo através do credo, não vai mudar. Agora tem um ponto muito importante, Rafa. Eu vi dentro da sua história que, por exemplo, quando seu pai estava lá passando pelas dificuldades na infância, e que foi uma infância difícil para vocês, mas ele encontrava formas de lidar com problemas. Isso tem tudo a ver com resiliência, né? Sim. A capacidade de reinterpretar uma situação, de dar um outro significado ali para aquela situação que está acontecendo. Então seu pai tinha essa habilidade. E quando ele tem essa habilidade, ele passa para você através da observação, né? Vocês observando modelagem. Isso, ele modela o comportamento de vocês através da observação, né? Do que vocês estão vendo. E é muito bacana porque quando a gente convive com pessoas assim, a vida vai passando e a gente vai percebendo que de frente para os problemas existem as soluções. Existem pessoas que se acostumam a olhar para os problemas. E quando a gente olha para o problema, o que vem é a ansiedade, tristeza e desespero, né? Sim. Quando a gente olha para a solução, a gente consegue perceber algumas saídas para esse problema. Qual que é o grande problema assim que eu vejo? Não sei se Rafael concorda comigo, mas qual é o grande problema que eu vejo da geração atual, né? A geração atual, ela está sendo privada em muitos momentos de enfrentar problemas. Perfeito, defendo isso. E aí quando você não enfrenta os problemas, você não cria em você a habilidade de enfrentamento, não cria essa habilidade de ver as coisas de outra perspectiva. Porque se você está de frente para uma situação extrema e real, você precisa olhar ali, olha, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso pedir ajuda para tal pessoa, eu posso me apegar dessa forma em tal pessoa, enfim. E além de tudo isso, também tem duas coisas importantes, né? Que eu trabalhei um tempo com mulheres que sofrem com câncer. E nesse período eu aprendi uma coisa muito bacana. Existem duas coisas que se forem
assim coesas e estruturadas na vida da pessoa, elas podem ajudar bastante. A família é uma delas, os laços familiares são importantíssimos, Sim, né? Uma pessoa que tem uma família unida, uma família que preza por valores, pela união, pela compaixão, empatia, pela resolução de problemas e tal, que está ali junto, ou seja, aquela família que você pode contar, né? Se você tiver uma família assim num momento difícil, você vai perceber que faz uma diferença enorme, né? Que a gente chama de rede de apoio. Rede de apoio, os E amigos também, Os né? amigos, família. Um segundo, né, Rafa, uma segunda fortaleza, né? Que é lógico que tem pessoas que não acreditam e a gente respeita quem não acredita, cada um tem sua crença, enfim. Mas para quem acredita é fundamental o mundo espiritual, né? A psicologia, ela passou a considerar a partir dos anos 50, dos anos 60, a influência do mundo espiritual na vida, no comportamento do ser humano, né? Tem um grande teórico, né, que se chama Jung, né? Jung estudou bastante as estruturas das religiões e, enfim, para entender como ela age ali no nosso inconsciente, como ela também nos fortalece, né? Como ela ajuda nos nossos comportamentos em muitos momentos. Eu imagino assim que se você não tivesse essa base, né, de infância, religião, etc., não sei, assim, talvez fosse até mais difícil do que já foi, né? E só um ponto antes de ser possível responder essa pergunta, é porque ele trouxe a rede de apoio, que é uma das características da resiliência, só que assim, a resiliência não é só um dom exclusivo. Você foi agraciada por uma família que, meio à adversidade, já traziam traços de resiliência. Ah, mas eu não consigo ter resiliência, eu percebo que eu sou um adulto que não sei lidar com adversidades, eu me acho fraco. Faz terapia. A terapia vai trabalhar com ferramentas para você desenvolver resiliência. A resiliência, geralmente a pessoa resiliente é definida na psicologia, como já foi trazido, como aquela pessoa que tem a capacidade de lidar com situações adversas, né, e se adequar. Mas é além de algo divino. É algo que pode ser talhado. Quando eu trouxe naquele momento que a árvore cai para o lado que se inclina, escolha a sua inclinação, que é o lado para onde o tombo vai acontecer. Então o resiliente é aquele cara que é mais adaptável. É aquele cara que quando acontece, ou a mulher, um modo de expressão, claro, que quando acontece uma circunstância, ele pode dizer assim, bom, eu posso amaldiçoar a escuridão ou acender uma vela, eu quero acender uma vela. Então ele é assertivo quando ele interpreta uma realidade, né? Então ele é adaptável, né? Ele consegue enxergar o lado bom e o lado ruim da circunstância, ele é assertivo, ele não age de maneira simplesmente impulsiva, ele pensa, como é que eu vou fazer? Existem pessoas, João, que acham, eu sou uma pessoa que falo tudo o que eu penso. Eu digo, cuidado, falar tudo o que pensa não significa ser assertivo. Existem pessoas que mais reagem a estímulos do que agem, e uma ação é algo reflexivo, é algo que você para, você respira, você reflete e fala, é o momento oportuno de eu agir, é a melhor solução para aquele problema. Então a gente fala de rede de apoio, de ser adaptável, fala de ser assertivo, mas fala também de aprender a lidar com as situações. Existem pessoas, e isso é o mais comum que a gente pega no consultório, o problema é o mundo, o problema é a vida, o problema é o instrutor que me perseguiu na autoescola, que nem me conhece, mas não me deixou passar, né? E essas pessoas que têm essas tendências de serem vítimas são pessoas que tendem a não desenvolver resiliência. É necessário pensar, frente ao fato que aconteceu, o que houve? O que poderia ser feito? Não pensar, por que isso aconteceu comigo? As pessoas trazem muito para mim, eu não merecia isso. Mas a pessoa, quando ela vai trabalhando a resiliência dela, ela começa a interpretar, bom, teve o lado negativo, mas o que é que eu posso aprender de positivo para não repetir? Perfeito. E o último ponto que eu queria trazer também da resiliência, que é outro ponto, é ter autoestima e autoconfiança. Aí as pessoas falam assim para mim, Rafa, mas eu não tenho. Eu digo, eu também não tinha. Sim, sim. Eu desenvolvi. Sim. Era algo que eu queria. A gente estava falando de credo. Quando Pedro está conversando com Jesus, Jesus fala assim, Pedro, você me ama? Te amo 3 vezes, apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama 3 vezes, apacenta minhas ovelhas. Aí as pessoas, Jesus perguntou 3 vezes porque Pedro negou 3 vezes. Não, é porque Jesus estava dizendo assim, cara, enquanto você não chegar na dimensão que eu quero, trabalhe. Faz a obra, porque enquanto você fizer, o seu caráter vai sendo forjado. Dia após dia, você consegue ir forjando aquilo que você quer. Então nós temos uma tendência de trazer autocríticas muito exageradas sobre nós mesmos, mas as coisas positivas que a gente faz, a gente não fala. Eu, no ambiente de trabalho, tudo que eu faço de bom, eu printo, eu faço vídeo, eu publico.
Ao pessoal, Rafa, você se acha? Eu digo, com certeza. Aí a pessoa, isso é ruim? Eu digo, não. Na vida não vai faltar pessoas procurando defeitos para falar de pessoas. Pessoas medíocres falam de pessoas. Então, já que não vai faltar pessoas para falar mal de pessoas, então vamos ser nós os nossos maiores marqueteiros. Sim. Bora anunciar as coisas boas que são feitas também. Porque se nós arcamos com ônus, por que não podemos arcar com bônus? Então é o que eu trago sempre para mim. Primeiro, eu finjo ter coragem. Depois eu acredito ter coragem, até eu ser corajoso. Então eu acordava, saí e digo, eu sou o cara que converso com todo mundo. E eu entrava e era assim, não falava com ninguém. Quando eu comecei a atuar no hospital, eu digo, eu vou falar com o porteiro. Eu chegava, oi, tudo bem? Daqui a pouco eu vou falar com segurança. Daqui a pouco eu era conhecido por ser o cara que entrava, falava do porteiro ao segurança e ia de leito em leito, pasme, dos 60, 70. Bom dia, cheguei, oi, doutor. Hoje é natural pra mim. Sim. Mas foi uma etapa. Eu forjei para que lado eu queria me inclinar, porque ali seria o meu tombo. Eu escolhi a minha inclinação. Então, às vezes, a vida nos dá a oportunidade de saber para onde estamos nos inclinando e corrigir as nossas rotas. Então, eu queria só trazer esse ponto realmente, rede de apoio, ser adaptável, assertivo, interpretar bem as situações, sair do porquê aconteceu comigo, não, bora conversar, o que é que eu posso aprender com isso e também aprender a aliviar os estresses e a tensão. Sim. Existem coisas na vida que é normal ficar triste. Seríamos monstros se não ficássemos. Não é verdade? Fiquei desempregado. Passou pelo que você está narrando aqui pra gente. Quem não ficaria triste? Mas a maneira como você conduz essa angústia, ela é essencial. É com esporte, é escrevendo. Você trouxe o livro. Caramba! Você conseguia escrever o livro e você disse pra mim que esse livro foi diferente. Ele foi escrito como? Com a boca. Com a boca. Olha que bacana. E a gente chama isso na psicologia isso de ajustamento criativo. Exato. De sublimar, de você pegar algo que era um grande problema e transformar algo maior. Sabe quem faz muito isso? Os grandes humoristas sofriam de uma angústia existencial muito grande, mas eles conseguem pegar aquilo que corroía eles e transformar algo em socialmente potenciável, socialmente agradável. E a gente chama de sublimação em algumas correntes ou ajustamento criativo. E você conseguiu se ajustar. E nossa, isso pra mim, a sua história frente ao que a gente está debatendo pra mim aqui é um deleite, porque a gente consegue cada vez mais observar na prática os conceitos que a gente aprende e ensina todos os dias no consultório. Sim. Você passou por experiências na qual te dão a autonomia e a representatividade e a legitimidade de dizer, eu vou falar de motivação. Passou por essa experiência, já tinha uma base interessante, né? Eu vou aproveitar a fala de Rafa e eu vou pedir permissão para aplicar uma técnica aqui ao vivo. Vou te fazer uma pergunta que faz parte de uma pergunta de terapia, que é uma pergunta para se lidar com a resiliência, né? Em terapia, né, o terapeuta, ele conduz a entrevista da terapia através de perguntas que levam o paciente a fazer reflexões. Essas reflexões vão ajudando ele a criar a resiliência, né? Muito da resiliência, ela está no nosso pensamento. O nosso pensamento, ele é processado aqui numa parte cerebral chamada lobo frontal, né? Então aqui é a nossa capacidade de programação, nossa capacidade de identificação de problemas, de resolução, enfim. As pessoas que não estão com essa área cerebral muito desenvolvida, o que acontece? Ela passa por uma situação extrema de trauma e frente a essa situação ela não consegue perceber outras perspectivas, né? Então ela fica presa ali àquele problema, não consegue pensar nas soluções e por consequência ela vai sofrer muito mais, né? E tem uma técnica de terapia interessante, né? É uma pergunta, na verdade, eu queria perguntar, é assim para você se basear na sua história mesmo, responder se baseando na sua história. Pelo que você é grata nessa história hoje? Se não tivesse acontecido isso, eu não estava aqui. Perfeito. Houve a dor, mas ela, através dessa dor, me fez ser uma pessoa diferente. Eu sou uma normal anormal. Então, eu sou grata. Eu agradeço a Deus porque eu até digo, né? Eu já não sei mais o que é ter braço. Porque eu já passei tanto tempo sem que eu não sei o que é ter mais. Eu tive 15 anos com, né? E hoje eu já tenho 30 anos sem. Eu sou uma mulher muito grata. Eu procuro ver virtude, né, nas coisas. Para vir aqui hoje, poder ser uma fala, né, poder ser uma voz aos ouvidos das pessoas, poder ser um instrumento de ajuda, as pessoas olharem para mim, né, com toda a perda e olharem para as suas vidas e se refazer. Eu sou grata por isso.
Perfeito. Eu lembro de uma história, uma grande missionária chamada Max Baxter. E você disse que você veio de uma linha batista. Quando você se converte, você deve ter ouvido falar do príncipe dos pregadores para os batistas, que foi o reverendo Billy Graham. E Billy era conhecido por ser o pregador de multidões. Tinha programas dominicais nos Estados Unidos. E era uma coisa tão grande que era o único pastor que republicanos e democratas queriam ter ele como candidato à presidência. Ele nunca se envolveu. E essa Max Baxter era uma grande missionária e estádios lotados, 50 mil, 100 mil pessoas esperam a boca falar. E ela fala e todo mundo pasma, mas essa Max Baxter ela era cega. E Billy deixa aberto aquele momento para todo mundo fazer uma pergunta, né? E uma pessoa, em tom de alfinetar ela, fala assim: você fala de um Deus tão poderoso, de um Deus que faz tanto milagre, que você já viveu tanta coisa, mas você é cega. Como é que você pode amar um Deus que te amaldiçoou sem te dar a sua visão? Billy, naquele momento, um homem que era conhecido por ter as melhores palavras, ele não sabia o que dizer. Aquela senhora, né, disse assim: meu jovem, eu jamais me chatearia com Deus por ter tirado a visão. Deus não me puniu por não ter me dado a visão. Ele me deu a honra de que no grande dia, o primeiro rosto que eu vou ver vai ser o dele. Que bom. Então, como ela consegue, e eu me emociono falando isso, porque assim, como ela consegue, em meio à dificuldade, reatribuir significado. Perfeito. Na vida nós passamos por muitos fenômenos, por isso que a terapia é linda, João. Sim. A terapia, ela não te dá fórmula, por isso que eu digo, o terapeuta tem problemas. A terapia não te dá fórmula para ser um sucesso na vida, a terapia não te dá uma fórmula para você parar de sofrer. A terapia te ajuda a ter ferramentas para que quando venham as adversidades você saiba como lidar com ela. E o papel do terapeuta é ele deixar de ser aquele que teria todas as respostas para te dar ferramentas para você se tornar um sujeito e você ser o autor da sua própria história. E aí eu vou para um ponto fundamental, a gente falando de credo, mas até agora você nunca me disse, até então, aquela atribuição de significado daquela nova fé chegou para mim. Eu não pensava daquela forma, eu estava passando os tempos sombrios, mas ainda não tinha sentido aquele novo layout. Porque você trouxe para mim um sofrimento, você está trazendo para mim os perrengues, desculpa o termo, que você estava passando, mas você ainda não tinha construído, pelo que eu estou entendendo, uma nova perspectiva de vida. Você estava no luto. Sim. Ou estou enganado? Não, está certíssimo. Opa. Eu adquiri uma depressão, né? E eu me tornei uma pessoa antissocial. Eu tinha muito complexo de inferioridade. É tanto que eu queria usar os braços mecânicos, ele não tinha funcionalidade nenhuma. Mas eu queria usar para ninguém ver as mutilações. Sim. E eu andava vestida o tempo todo, né? Com uma roupa longa, ninguém podia ver a queimadura da minha perna, ninguém podia saber que eu usava perna mecânica, eu andava com muito calor, porque os braços mecânicos é feito de um material muito quente, né? Que exala um mau cheiro muito insuportável, muito desagradável. Eu sofria bullying porque eu ficava com camisa de manga de homem, né? E as pessoas faziam gracinhas e tal. E eu queria, na verdade, ser eu. Eu falei, meu Deus, eu preciso respirar, eu preciso. Eu falei, não, basta de tanta humilhação. Eu já sou uma pessoa que chama muito atenção na rua. Tinha criança que chorava quando me via. Outras pessoas manifestavam pena. Outras pessoas saíam de perto de mim. Existiam várias manifestações a meu respeito. E eu comecei a desejar que algo maior do mundo espiritual me surpreendesse e me tomasse, me arrancasse, já que eu era uma escrava. Então me compre. Apresente o seu valor, né? Apresente o seu valor para mim. Eu comecei a colocar as cartas. Comecei a mostrar em sucessão de dores. Meu coração está doendo. E aí eu fui para outros lugares. Tentei ir por muitos segmentos, mas era muito superficial. Eu escrevi um dia para uma líder muito respeitada da Globo. E mandei uma carta para ela, falando da minha rotina. Pena eu não ter essa carta como testemunha, mas ela me mandou uma resposta em um prazo muito curto de tempo que nem eu esperava. E ela me disse o seguinte: sobre sua vida tem um projeto,
E não vai demorar muito de algo celestial, divino, vindo, emanando lá da eternidade, do céu, onde só o Criador tem poder de te dar. Aguarde, vai acontecer. E aí, eu tinha feito, magistério, comecei a dar reforço escolar em casa, e dentro do meu coração, eu tinha um clamor. Se eu sou importante para você, me tire dessa situação. E aí eu comecei a dar esse reforço, e quando chegou no dia, que a gente servia uma determinada entidade e abençoava as crianças através dessa entidade, essa menina de 4 anos, eu ofereci para ela, aquele elemento. Ela disse, não, eu não quero esse elemento, não. Eu disse, por que você não quer esse elemento? Ela disse, porque eu já sou cliente. Eu disse, o que tem você ser cliente? Você pode chupar isso aqui? Ela disse, não, não quero, não. E eu comecei a trazer aquela criança para perto. E eu comecei a desenvolver curiosidade. Menina, me fala aí dessa sua religião para mim. Me fala aí como é que funciona. E ela me apresentou esse Jesus. Me apresentou a Bíblia. Querido, pense que saía água. Sabe aquela sede, sabe aquela vida deserta? Sim. Aquela criança de 4 anos, eu comecei a ficar dependente dela. Sabe, eu conseguia dormir quando aquela criança me falava. Eu comecei a sentir paz. E aí um dia ela disse, quando eu interrompi a brincadeira dela, ela, olha, sabe, eu não vou falar mais dele para você, não. Vou trazer minha mãe, ela vai falar de Jesus para você. E a mãe dessa menina veio e me falou de Jesus. E um dia eu estava dentro do quarto, fazendo um ritual, como de costume, com velas, com incensos. Eu nunca tinha tido contato com a Bíblia. Na minha vida, na minha casa, não podia entrar nada, referente ao Evangelho. E eu ganhei dos Gideões um Novo Testamento. Quando eu estava de posse daquele Novo Testamento, sem nenhuma pretensão, eu estava ajoelhada, fazendo um ritual. Agora, eu quero paz na minha alma. Gritei, eu preciso de paz. Onde quer que você esteja. Se minha vida é importante para você, eu quero que você desça aqui nesse quarto agora. E aí, quando eu falei isso, eu ouvi uma voz clara que me disse assim, se levante porque você só pode se ajoelhar diante de Deus. Abra o Novo Testamento. E eu abri o Novo Testamento. Quando eu abri, Salmos 37. Pense aquele bate-papo. Pense aquela vida. Foi vida. Eu recebi aquela graça. Eu nunca tinha lido na minha vida. E as palavras vieram ao meu encontro. No versículo 5 desses Salmos, o Senhor diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, singular. E o mais, ele, singular, ele fará. Eu falei, então, eu entrego a minha vida ao Senhor desse livro. Eu quero entregar minha alma ao Senhor desse livro. Eu quero entregar minha dor ao Senhor desse livro. Eu comecei a entregar. Eu comecei a me derramar. Pense, na medida que eu ia derramando, eu ia recebendo. Parecia que eu tinha asas. Eu recebi uma paz que excedeu tudo que eu perdi. E eu comecei a ter uma necessidade. Ele começou a me conduzir. Começou a melhorar a minha vida. Eu comecei a ter paz. Não foi uma paz simplesmente superficial, foi algo que aconteceu lá dentro. Eu já não me olhava mais com raiva de mim. Eu já não me olhava mais com nojo de mim. Eu já me olhava querendo me aceitar. Eu já me olhava com valor. Não, eu sou importante. Eu comecei a ver que havia um projeto naquilo tudo. Deus não tem culpa disso aqui. Ele está chegando agora para me ajudar. As coisas começaram a arrumar a minha vida. Eu já não tinha mais raiva de me olhar no espelho. Eu passei a me amar. Um valor veio sobre mim. Aí, hoje minha família também faz parte, Hoje eu sou uma líder, eu cuido um rebanho ali em Barra do Pojuca. E Deus começou a fazer muitas coisas na minha vida. E eu pedia para Ele milagres, E o Senhor começou a fazer milagre, me deu habilidade para escrever com a boca. Ele disse que eu iria escrever um livro, e eu escrevi esse livro todo com a boca. Qual o nome do livro? 11.000 volts de misericórdia. Então, esse livro, quando eu estava internada, eu recebi um livro, de uma fisioterapeuta, que tinha um título, Feliz Ano Velho. E o autor
ele ficou tetraplégico. E quando eu li aquela história, eu disse, se um dia eu sair daqui e tiver um desfecho positivo na minha história, eu também vou escrever um livro. E chegou esse dia, né? E eu dependia de uma pessoa para escrever para mim. E um dia o Senhor falou, você mesmo vai escrever. Aí eu, como? Aí me veio à mente, pegue a caneta, apoie num coto e escreva. E a minha letra hoje, ela é legível, né? Eu escrevi toda com a boca e mandei, né, para a editora. E 11.000 volts de misericórdia, né? Porque foi a misericórdia de Deus que não deixou, né, que a descarga, porque quando o médico nos apresentou, ele não tinha, né, tecnicamente falando, assim, a respeito de que é 13.000, as pessoas chamam de 11.000, mas tecnicamente falando é 13.800 volts. Sim, sim. Então, por isso que o nome dele é 11.000 volts de misericórdia. E para adquirir esse livro, o que é que a gente tem que fazer? Vocês podem estar entrando em contato com o meu Instagram e também tem o número do Zap, tá? E qual é o Instagram? É Reis Ana Rita. Reis Ana Rita. Reis Ana Rita. E o Zap, você lembra o número? Lembro, sim. Qual é o Zap? 7196015269. Entendi. Porque realmente é um livro diferenciado, principalmente a forma como foi escrita. E pelo que a gente tem conversado, teve coisas muito mais profundas ainda, que só vai saber quem está no livro. Exatamente. Então eu super indico realmente que tenha essa... Tá na minha lista de leitura aqui. Viu? Caramba, eu vou indicar para os meus pacientes. Se quiser saber o que é resiliência, eu já tenho o maior referencial de resiliência aqui. E que fique aberto também convites, né, para Ana Rita. Ela é uma palestrante motivacional hoje, porque eu duvido que você encontre em Salvador alguém, no Brasil talvez, alguém com uma história de superação tão incrível e com mais propriedade para falar de motivação. Então fica a dica. Agora me diga, você teve, voltando ao assunto, né? Esse encontro começou a fazer sentido para você. Aí me veio uma pesca que você disse que no início, desde os 7 anos, tinha um ritual na sua casa de aprender a cozinhar, aprender a fazer tudo. Eu imagino que foi uma família heteronormativa, né? Aquela ideologia da mulher para casar e ter filhos. E aí? E essa mulher, como ficou? E esse sonho, como ficou após o acidente? Pois é, o sonho ficou aqui. E foi uma das coisas que eu coloquei diante de Deus, né? Eu falei, Senhor, e agora? A descarga não conseguiu queimar o sonho. Eu quero ser mãe, eu quero casar, eu quero ter minha casa. Mesmo depois de ter perdido os braços e a... Exatamente, né? E aí um dia o Senhor falou para mim que eu iria casar e que eu seria mãe de filhos. Para a medicina eu não podia ser mãe. E um dia eu estava na igreja, né? E conheci o meu esposo. Como você casou? Casei, eu tenho 23 anos, vou completar agora em abril que sou casada. 23 anos de casada. 23 anos de casada. E casada após o acidente. Após o acidente. Meu acidente foi com 15 anos de idade e eu conheci meu esposo com 23 anos de idade. Né? Porque Deus, ele dá o pacote completo. Sim, né? sim. Deus, ele lhe aponta para um caminho. E dentro desse caminho você vai encontrar dores, você vai encontrar sofrimento. Ah, eu vou entregar minha vida para Jesus e eu não vou ter problema. Não, não é isso, não é sobre isso. Ele vai lhe ensinar, vai lhe ajudar como você lidar com os problemas. Você sabe né? qual é a loucura do que você me traz? Você sabe por que eu creio nesse microfone que você está falando e que eu estou falando? Porque a gente vê. Sim. Se a gente crê no que a gente vê, a gente não tem fé, a gente tem fato. Fé é loucura. Sim. Fé é crer naquilo que não existe, é você materializar uma realidade. Caramba, eu me arrepio. Ela disse, o sonho não morreu comigo, o sonho ardia em mim após o acidente. E ela teve uma promessa, ela acredita nessa promessa, ela segue com essa promessa, casa e 23 anos casada. Sim, sim. Ou seja, tudo que a medicina traçou para ela não aceitou. Isso me faz pensar. Existe a realidade dita pelos médicos, mas para quem acredita, existe o decreto de Deus. Sim. Muito, muito bacana. Eu te perguntava sobre readaptação, né? Você respondeu muito bem a pergunta. Você conseguiu seguir o seu sonho, conseguiu buscar o que você queria para sua vida, né? Muito bacana mesmo. E assim, eu achei que
nessa entrevista, o que foi mais impactante, né? Porque a gente aprende sobre resiliência na faculdade, Sim. sobre pesquisas, enfim. Mas a sua história, ela é uma história que nos demonstra exatamente o que a gente aprendeu no curso de psicologia, mas além disso, né? E teve uma outra coisa que foi interessante, que a importância do mundo espiritual, né? Hoje a gente valoriza tanto o mundo espiritual, em alguns momentos a ciência teve uma ruptura com o mundo espiritual, uma divisão, né? Hoje a gente convive pacificamente e além disso a gente entende a importância, acolhe a importância e sabe que isso faz parte do comportamento do ser humano. Sim. E que para as pessoas que acreditam, repito, para quem não acredita tá tudo bem, mas para quem acredita faz muita diferença mesmo. E assim, que bacana conhecer essa história, eu fiquei arrepiado em vários momentos aqui, deu vontade de chorar. Vai se em arrepiar muitos mais quando ler o momentos. livro. Aí, tá E vendo? vamos, com Tá certeza. Uma frase de Norman Geisler que eu trouxe aqui, e é uma frase que me define muito. Eu sempre digo, o pessoal fala, Rafa, desde a época de colégio, às vezes eu ouvia muita coisa. Como é que você crê em Deus? Você é tão inteligente, você lê Nietzsche, lê Foucault, o João também lê tantas coisas. E as pessoas perguntam às vezes, por que vocês têm um credo? É sério? Vocês acreditam nisso? E a minha resposta é essa frase, eu acho perfeita. Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Existe uma história, um diálogo sofista, que fala que existia um neurocirurgião que cria em Deus e um astronauta que era ateu. E o astronauta era amigo do neurocirurgião e fala assim, caramba, sério? Você é estudado, médico, crendo em Deus? Vou te dizer uma coisa, viu? Já fui na Lua 2 vezes. Até hoje nunca vi Deus. O neurocirurgião disse, verdade. Já operei as mentes mais brilhantes desse século, mas até hoje eu nunca peguei um pensamento. Existem coisas que a gente não precisa ver, mensurar e quantificar. A gente só precisa sentir o impacto delas para saber que é real. Sim. E foi apenas por sentir o impacto, disse, é isso que vai mudar a minha vida. Mudou toda a sua perspectiva, mudou toda a sua postura, mudou toda a sua história. E assim como o Viktor Frankl fala, em busca de um sentido, né? Você buscava esse sentido. E me perdoe te dizer isso, talvez você fale assim, quem é você para me dizer isso? O maior choque que você teve não foi os 13.000 volts. O maior choque que você teve foi a sua conversão. Sim. Ela fez outra Ana Rita. Ela estabeleceu um novo patamar de perspectiva de mundo. Porque o choque te deixou em depressão. O choque fez você não aceitar aquela realidade. Enquanto você não tivesse uma nova releitura de uma realidade, você não conseguiria sair dali. E você caminhou em busca de um sentido. Por isso que eu e João, a gente sempre tem muito cuidado para ser integrativo. Como é que a pessoa interpreta o mundo? Sim. Qual o credo dela? Como é que ela funciona? Porque às vezes o que não funciona para um, funciona para outro. E um mundo tão vazio da espiritualidade, tão vazio das questões da alma, tudo que as pessoas precisam para preencher o seu vazio é uma reatribuição de significado. Sim. E é interessante porque no português a palavra sentido, ela tem dois sentidos, né? Sentido de direção, né? De você saber quais são os seus passos. Eu imagino que você conhecendo alguém que te auxiliasse dentro da sua religião, você sabe o que deve fazer, para onde ir, a quem procurar. E sentido de significado, né? Que é o seu propósito, por que você acorda todos os dias, né? Por que você enfrenta a vida, a sua missão na Terra, né? Então, quando você entra em contato com essa nova visão de mundo, você entra em contato com o seu propósito de vida. Você falou, interessante, na resposta que você trouxe sobre gratidão, você falou, eu não estaria aqui, né? Eu não teria, talvez, a possibilidade de contar minha história, né? Então, dentro essa resposta que você deu, diz muito do significado que o mundo espiritual deu para sua vida. Sim. E é muito bacana mesmo, a forma como você passou por essa situação, o exemplo de vida que eu tenho certeza que você já deve ter ajudado muitas vidas, né? Por onde você passa, nas palestras, enfim, nas conversas que você tem, você deve ter ajudado muitas vidas. Vai continuar ajudando, espero que com esse podcast Amém. O seu livro consiga alcançar ainda mais pessoas, que mais pessoas consigam ler sobre sua história, assistir aqui o podcast com a gente, né? E que você continue inspirando pessoas, né? Eu tenho certeza que para mim já fez muita diferença. Para Rafael, eu tenho certeza que vai fazer também. Eu vou levar a sua história para a semana e para a vida, né? Muito bacana esse encontro. A gente tem, às vezes, essas oportunidades que a vida nos traz, né? De encontrar pessoas maravilhosas que cruzam o nosso caminho. A gente tem que estar aberto para escutar essas pessoas
Então, estive aqui na posição de aprendiz, aprendi muito com você e espero levar isso para minha vida, assim, né? E espero também levar o seu livro para meus pacientes, que também precisam dessa palavra, precisam desse apoio, né? E só um spoiler, são quantos filhos? 3. 3 filhos, legal. Como são os nomes deles? Samuel com 22 anos, Natan com 21 anos e Emanuel com 15 anos. Se você pudesse deixar uma mensagem para a gente finalizar, qual seria a mensagem? Fique à vontade, que você gostaria de passar para pessoas que nesse momento se encontram em depressão, se encontram com medo, se encontram às vezes em relacionamentos abusivos, pensam em desistir da vida, problema de autoestima, pessoas que acham que as coisas não têm andado, seja financeiro, seja na área de saúde. Se você pudesse falar para essas pessoas, até para pessoas que às vezes estão até em leito de hospital, podem estar vendo num celular, numa situação até parecida com a que você passou. Se você pudesse dizer algo para essas pessoas, o que você diria nesse momento? Viva. E isso não te define. Isso só está acontecendo, mas isso não te define. Né? Então, o que é que você tem para lutar? Lute. Qual é a oportunidade que você tem para hoje? Boa, viva. A vida, ela tem essas duas partes, né? Ela sabe oferecer para a gente a parte ruim e a parte boa. E eu faço das minhas palavras a sua palavra. Onde é que você está se inclinando, né? Hoje eu aprendi a aproveitar a vida. Meus meninos, eles me chamam para sair com eles, para ir para o Rio. A gente mora perto de rio, perto de praia. E aí eu falo, ô meu filho, com esse espaço lento, vá. Você vai querer essa vela lenta? Não, a gente quer que a senhora vá. Então, que bom que alguém me quer por perto, né? Mesmo com passo lento, sabendo que ele vai ter que me dar o suco, vai ter que compartilhar. Então, viva. E o cônjuge, qual o nome dele? Roberto. Roberto. Ou seja, a união familiar continua, então. Continua. A maior manifestação de amor. Uma coisa é você amar a uma pessoa e está tudo bem. Outra coisa é você amar após o que aconteceu. Sim. Ele a amou mesmo e apesar Sim. dos braços e das pernas. Perfeito. Existe e nos faz mostrar o quão um ser humano incrível você é. Porque a gente ama quem a gente admira. É um discurso que até eu falo e reflito muito. É forte o que eu estou falando. Mas eu entendo que o debate que você trouxe, a abertura que você trouxe, foi essa, de realmente impactar. O seu discurso não é um discurso que vem para massagear egos. É um discurso que vem para sacudir a nossa vida, esbofetear nossos ouvidos e dizer, estão reclamando de quê? Perfeito. Então você consegue ser esse testemunho vivo. Eu agradeço plenamente essa oportunidade. Eu me sinto honrado. Eu saio como um ser humano melhor daqui. Porque certamente eu vou refletir em muitas temáticas. E às vezes tudo que as pessoas precisam é buscar o seu sentido. Sim. Eu agradeço essa oportunidade. Muito obrigado, de verdade. Obrigada a vocês. Como eu falei, fiquei na posição de aprendiz aqui, vou com muitas informações novas, muita coisa boa mesmo para passar da sua experiência. Espero ler o seu livro ainda esse ano. Nossa primeira entrevistada abriu com chave de ouro as entrevistas aqui. Né? Que bom. Muito bacana, obrigado mesmo. Agradecemos a todos que nos assistiram e encerramos por hoje nosso podcast.